A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 174 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, nós estamos aí no estudo do livro dos Salmos, né? E a nossa porção diária de hoje vai do Salmo de número 74 e vai até o Salmo de número 78. Amém? Se organize na sua rotina, no seu dia a dia, faça essa leitura. Eu creio que Deus vai te acrescentar muita sabedoria, conhecimento e consolo também. Amém? A nossa porção diária de hoje se encontra no Salmo 78 e os versos são os versos 3 e os versos 4. Amém? Então, o Salmo 78, versos 3 e 4, diz assim: O que ouvimos e aprendemos e que os nossos pais nos contaram, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Amém? Bom, o Salmo 74, nós vimos aí no primeiro livro dos Salmos e no segundo livro dos Salmos que alguns compositores escreveram mais salmos, né? Entre eles estão aí Davi, Salomão, os filhos de Corá, e hoje nós temos aí uma sequência já desde ontem das composições de Asaf, né? Algumas pode ser que sejam da sua descendência, mas a grande maioria realmente é de Asaf. E o Salmo 74, ele faz uma oração pela libertação do povo. Aparentemente, esse período se encontra no período babilônico ou pós-babilônico, quando Jerusalém foi sitiada, né? E ela foi ateada a fogo em Jerusalém e queimado também o templo e os seus utensílios. Como nós sabemos disso? Porque do verso 7 em diante, ele chega a falar que o santuário de Deus foi incendiado e que profanaram o nome do Senhor. Então, ou seja, coisas impuras foram realizadas e foram feitas na casa de Deus. Exatamente o que aconteceu quando a Babilônia assumiu ali o controle de Jerusalém, né? E aconteceu que depois desse período, o povo de Israel passou por um tempo em que Deus não manifestava os seus feitos. Isso também é relatado, né? Que já não há sinais, já não há profetas, né? E não havia no meio deles ainda quem soubesse quanto tempo iria durar o cativeiro babilônico. E depois nós vemos que Deus vai revelar isso aos seus profetas, né? Então esse salmo é um salmo de oração pela libertação. Porém, ao mesmo tempo que este homem sabe que foi Deus quem permitiu que tudo fosse destruído por causa do pecado do povo, Asaf também crê que Deus é um Deus salvador e um Deus de feitos antigos. E ele retrata isso no verso 12 e alguns mais adiante, né? O verso 15 não é muito diferente o Salmo 75 não é muito diferente do Salmo 74. Por quê? Lá ele declara que Deus é juiz. E esse Deus que é juiz, ele vê coisas como o que a Babilônia fez. Embora ele mesmo tivesse usado a Babilônia, ele vê os feitos da Babilônia e uma hora ele irá julgá-la. E isso fica claro no versos 6 e 7, onde ele diz: porque não é do Oriente e não é do Ocidente, e nem do deserto que vem o nosso auxílio. Deus é o juiz. A um ele humilha e a outro ele exalta, né? Então o Salmo 75 é para mostrar o juízo de Deus, tá? O Salmo 76, ele vem mostrar a majestade do Senhor. Assim como Davi já fez, os filhos de Corá também fizeram, agora é a vez de Asaf, né? Mostrar através da letra das canções como Deus é forte em poder e em majestade. O Salmo 77 é um salmo de pedido de consolo em tempos
de angústias, em tempos de dificuldade, né? Muito provavelmente, esse salmista entende que também alguns sofrimentos são derivados do pecado, e ele chega a dizer: será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus se esqueceu do seu povo? Será que Deus não vê a nossa aflição, né? Mas, ao mesmo tempo, ele olha para Deus e ele declara que Deus é um Deus poderoso. Então, lá no verso 11, ele vai dizer: recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Verso 13, o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus, né? Um Deus que opera maravilhas. Então esse salmo é um salmo de pedido de consolo em tempos de angústia. Então nós chegamos no Salmo 74, que foi o texto que nós separamos para o nosso devocional de hoje. E nesse salmo, o escritor, ele vê o povo de Israel, o povo de Deus, caindo no esquecimento, né? Não se lembrando mais dos feitos e da grandeza de Deus, de tudo que ele realizou no passado pelo seu povo. E ele já sabe que isso é um perigo, porque isso aconteceu depois da morte de Josué também. Quando Josué morre, nós já estudamos isso, né, no livro de Juízes. Quando Josué morre, o povo, a geração seguinte, rapidamente se esquece de Deus, se volta à idolatria. Então Deus manda inimigos para que os atormentassem, né? Para que dessa forma eles se voltassem para Deus e invocassem o nome do Senhor. E então nós temos o período de vários juízes que Deus vai levantar para livrar o seu povo. E esse homem, vendo tudo isso, e vendo que o povo de Deus estava se esquecendo de Deus e da sua lei, então ele escreve esse salmo com dois propósitos. O primeiro era de lembrar os mais velhos, os pais, os avós, de que eles tinham um dever de transmitir a lei de Deus para a descendência posterior. E o outro, o propósito desse salmo, é de lembrar os mais jovens de que eles não devem se esquecer de Deus e muito menos dos seus feitos. Isso fica muito nítido quando ele diz no verso 3: o que ouvimos e aprendemos, os nossos pais nos contaram, não encobriremos aos seus filhos. Então aqui nós estamos vendo Asaf, um levita comprometido não somente com a música, com a adoração, com os sacrifícios e os cultos a Deus, mas com a transição da cultura e da palavra de Deus. Existe um problema muito sério quando nós nos esquecemos de transmitir a palavra de Deus para os nossos filhos. Achamos que esse dever, que essa obrigação, são dos pastores, dos líderes, nos cultos de domingo. E na verdade não. A obrigação de transmitir a palavra de Deus para a nossa casa, nossa família, é nossa. Cada um que conhece a palavra de Deus, a lei de Deus, deve sentar-se um pouco, explicar um pouco, falar um pouco sobre a palavra de Deus para os seus filhos da sua casa. Por quê? Porque se esse povo se esquecer de quem Deus é, eles não vão servir a Deus, né? Então ele diz: não encobriremos aos seus filhos, contaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. A palavra do Senhor vai dizer na carta de Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir falar de Deus. Como alguém vai crer em Deus, sendo que nós não falamos de Deus? Então surge uma pergunta: qual é a frequência com qual nós ensinamos a palavra de Deus na nossa casa? Qual é a frequência com que os nossos filhos olham para a palavra de Deus na nossa casa? Porque se eles não olham para a palavra de Deus e nós não ensinamos eles vão se esquecer de quem Deus é. E eles vão deixar de crer em Deus. E se eles deixarem de crer em Deus, como Deus os livrará? Como Deus vai operar milagres através de suas vidas? E como Deus irá salvá-los, né? Então esse salmo mostra o nosso dever, como mais velhos, como pessoas responsáveis por outras menores e que têm menos conhecimento. E ele vai dizer mais, ele diz no verso 5: ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos nossos filhos. Então, ou seja, as leis de Deus e os mandamentos do Senhor têm como obrigação os pais de transmitirem aos seus filhos. É minha obrigação como pai, é sua obrigação como pai, é nossa obrigação como pais
transmitir a lei de Deus para os nossos filhos, né? Qual é o propósito disso? Por que Deus espera tanto que nós ensinemos a lei de Deus para os nossos filhos? Os propósitos são dois. Primeiro, lá no verso 6, a fim de que a nova geração os conhecesse, né? Então, ou seja, uma vez que essa nova geração nunca ouviu falar da palavra de Deus, uma vez que essa nova geração não teme a palavra de Deus, eles vão se esquecer dela e vão se esquecer de Deus. O segundo propósito, né, é que eles possam pôr em Deus a sua confiança e não se esquecer dos feitos de Deus e dos seus mandamentos. Como alguém vai confiar em Deus que eles não conhecem? Como alguém vai esperar num Deus que nunca viu nada ou nunca ouviu nada do que ele fez? Então nós temos uma responsabilidade, que é de contar o que Deus tem feito. As gerações antigas foram rebeldes, principalmente aquelas do deserto, e eles questionavam a Deus todos os dias. Se você for ler com atenção, você vê os absurdos, eles chegarem a dizer: será que Deus vai nos preparar uma mesa no deserto? Um Deus que estava provendo pão, um Deus que estava provendo carne, água, proteção, e eles questionando a Deus. Se você não quer que a sua casa fique assim, se não é teu plano que os teus filhos se rebelem contra Deus dessa forma, então é bom que você comece o seu dever de pai cedo, que você não poupe os teus filhos de ouvirem a palavra de Deus. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar por você nessa manhã. Abre seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor comigo nessa hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa manhã, te bendizemos e te glorificamos pela sua bondade, pela sua graça e pelo seu favor. Senhor, perdoa os nossos pecados, guarda as nossas vidas e nos livra do mal. Nós oramos hoje por dois propósitos. O primeiro é: não nos deixe nos esquecer da tua lei, das nossas responsabilidades e dos nossos deveres como pais, que é de ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor. Não deixe que os nossos filhos, Senhor, se afastem de ti, se esqueçam da sua lei e abandonem os seus caminhos. Nos dê capacidade para instruirmos aqueles que estão ao nosso redor conforme a tua lei, que eles saibam quem tu és, que eles conheçam quem tu és e que eles vivam o melhor daquilo que tu és para as nossas vidas. Seja conosco, Pai, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Se você tem gostado do nosso trabalho, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo. Se você crê que essa mensagem pode abençoar a vida de outras pessoas, compartilha com elas. E se você quer nos acompanhar todos os dias, se inscreva no canal e ative o sino. Assim, todas as manhãs estaremos aqui juntos, estudando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo sábado.